Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular unificado da UFSC, IFSC e IFC 2023. A prova é a 2 e o caderno de provas é o azul. Então a questão será a 32. Então ele diz o seguinte: o filme Oppenheimer teve sua estreia no Brasil em julho de 2023. Trata da história do físico J. Robert Oppenheimer, que está entre os creditados como o pai da bomba atômica, por seu papel no Projeto Manhattan, o empreendimento da Segunda Guerra Mundial que desenvolveu as primeiras armas nucleares. A bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva das reações nucleares, oriundas de fissão, conhecida como a bomba atômica. Fissão é a mesma coisa que quebra, né, dos átomos, conhecida como bomba atômica, ou da combinação de fissão e fusão, que é a bomba termonuclear. Sobre o assunto, é correto afirmar que o primeiro item aqui, o processo de fissão, ou seja, a quebra de moléculas de átomos grandes para formar átomos menores. E de fusão nuclear, fusão você pega átomos menores, funde ele para formar átomos maiores. Envolve partículas presentes no núcleo atômico, tais como elétrons, nêutrons e prótons. Bom, os nêutrons e os prótons, eles estão no núcleo do átomo. Agora os elétrons, eles estão na eletrosfera. Os elétrons não estão no núcleo. Então nesse caso aqui, ó, o elétron estaria errado. Então esse primeiro item aqui, ele é considerado falso. O segundo item: a fusão nuclear consiste em uma reação química na qual átomos de dois elementos distintos unem-se por ligações covalentes para produzir um átomo de maior massa atômica. Então, nesse item aqui, ele é falso porque, ó, já começa aqui, ó, a fusão nuclear consiste em uma reação química. Não é uma reação química, é uma reação nuclear. Então, quando ele já começa a falar aqui, a reação química, esse item já está errado. Além do mais, que numa reação nuclear, de fusão nuclear, não há formações de ligações covalentes. Então, tem duas coisas erradas nesse item. Então, o item 2, ele também é considerado falso. Então, vamos aqui para o item 4. A fusão nuclear, elementos leves de menor massa atômica combinam-se para formar átomos mais pesados de maior massa atômica. É verdadeiro. O que seria uma reação de fusão nuclear? Você pega átomos pequenos, vamos colocar aqui uma das reações químicas, que é uma reação nuclear que ocorre lá no Sol. Então a gente tem o hidrogênio de um próton e de massa 2, que é chamado de hidrogênio deutério. Ele vai reagir aqui com um outro hidrogênio deutério e vai ocorrer o quê? A fusão desses átomos. A fusão nuclear. Vai produzir o quê? Um elemento com o número atômico 2 e a massa 4. Esse elemento aqui é o hélio, o gás nobre. Isso daqui é a reação de fusão nuclear. Tem dois átomos pequenos. Nessa reação nuclear, ele vai fundir e formar um átomo maior. E com isso, ele vai liberar uma grande quantidade de energia. Tá? Uma grande quantidade de energia. Essa daqui é uma reação de fusão nuclear. Tá? Então, quando ele fala no item 4, a fusão nuclear, elementos leves de menor massa atômica, combinam-se para formar átomos mais pesados de maior massa atômica, verdadeiro. Então, esse item 4 aqui, ó, ele é um item verdadeiro. O próximo item, ó, a fissão nuclear seria a quebra de um núcleo grande formando núcleos menores e liberando grande quantidade de energia. Então, ó, a fissão nuclear se constitui na desintegração do núcleo de um átomo pelo bombardeamento com partículas como nêutrons para gerar núcleos menores? Verdadeiro. A gente tem aqui, ó, um núcleo grande. Tá? Vamos imaginar que isso aqui é um núcleo grande. Você bombardeia ele com nêutrons. Nêutrons é uma partícula pequenininha. Então esse nêutron aqui, ó, vai bombardear o núcleo. Quando esse nêutron bombardear esse núcleo, ele vai formar núcleos menores e vai liberar, ou seja, outros átomos, né, de outros elementos,
e vai liberar grande quantidade de energia. Tá? Então esse processo é chamado o quê? De fissão nuclear. Fissão é quebra, né? Então o item 8, ele é verdadeiro. A fissão nuclear se constitui na desintegração do núcleo de um átomo pelo bombardeamento de partículas como nêutrons, para gerar núcleos menores. Então esse item aqui ele é verdadeiro. Então o item 8 ele é verdadeiro. O item 16. O processo de fusão e fissão envolve o núcleo atômico, que concentra a maior parte da massa do átomo. Esse item é verdadeiro. Em um átomo, a maior parte está concentrada onde? No núcleo do átomo. E a gente tem ali a eletrosfera, onde estão os elétrons girando ao redor do núcleo. Só que a maior parte da massa do átomo está concentrada onde? No núcleo, tá? No núcleo atômico. Então esse item aqui, o item 16, ele é verdadeiro. E o último item dessa questão, tanto a fusão quanto a fissão nuclear são processos exotérmicos? Verdadeiro. Ó. A fusão nuclear seria o quê? Átomos menores, que eles vão fundir um com o outro e formar átomos de maior massa e vai liberar grande quantidade de energia. Isso daqui, esse processo é chamado de fusão nuclear. E a gente tem a fissão nuclear, que a gente tem um átomo de núcleo bem grande, a gente bombardeia ele com nêutrons, ele vai quebrar, né, vai ter a fissão, ele vai formar átomos menores e vai liberar grande quantidade de energia, que é a fissão nuclear. Então, quando ele fala no item 32, ó, tanto a fusão quanto a fissão nuclear são processos exotérmicos. Processos exotérmicos é que libera energia. Então, tanto a reação de fusão nuclear como a de fissão nuclear, eles liberam energia. Então, são processos exotérmicos. Então, o item 32, ele é verdadeiro. Então, se a gente somar aqui, ó, 4 mais 8 vai dar 12, mais 16 mais 32 vai dar 60. Então, a somatória dos itens verdadeiros para essa questão vai dar 60. Beleza? Valeu!